Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro é do Chico Xavier, psicografado por ele, ditado pelo Emmanuel, faz parte daquela série Romance de Emmanuel que eu estou fazendo no canal. Esse seria o penúltimo. E esse livro ele traz então a saga da Alcione, que para mim é a mesma série do livro 50 anos depois, que foi o que eu fiz anteriormente a esse. Eu deixo durante aqui esse vídeo a playlist com 50 anos depois, porque é interessante ver como é que continua então a saga daquelas personagens que nós vimos ali no primeiro ano depois de Cristo, no primeiro século, e agora esse livro ele se passa no século 17, começou ali na França, em Paris, e agora nós estamos na Espanha, em Ávila. Nós estamos exatamente no 6º capítulo, que é Novos Rumos, e nós vimos então que nesse capítulo aconteceu a morte do Antero. O Antero que no livro anterior, 50 anos depois, foi o Lólio Úrbico, no meu entender, que era apaixonado pela Alba Lucínia, que então era a mulher do Ovídio Lúcius, e agora nesse livro o Ovídio Lúcius é o Cirilo, a Alba Lucínia é a Madalena, e o Antero então seria o Lólio Úrbico, e ele manteve a mesma paixão. O que fez com que ele cometesse, então, aquele crime gravíssimo ali, tendo como comparsa a Susana, que era a Cláudia Sabina, apaixonada pelo Ovídio Lúcius lá nos 50 anos depois, que continua apaixonada pelo Cirilo nesse livro. E então eles tramaram ali como se a Madalena tivesse morrido por causa da varíola e dizer a ela que o Cirilo teria morrido. Assim, cada um ficava com o objeto do amor, da paixão platônica deles. Porém, o Antero também se envolveu com o tráfico de humano, o tráfico de escravos, e aí ele foi morto, ou ele morreu, e aí não ficou claro se ele tinha se suicidado ou se tinha sido morto por aquele pessoal ali ligado à Inquisição, ligado à família dos Estigarribias, que são os vizinhos ali da casa que ele tinha ali com a Madalena. Então, quando eles descobriram que ele também estava traficando escravos e ele não fazia parte, eles eram os traficantes oficiais, aqueles ligados ali então à Inquisição, e essa família tem como a proteção a igreja, e o primo do senhor Estigarribia, ele é inclusive bispo. Então foi por isso que não ficou claro se ele tinha se suicidado. Porém, no vídeo anterior, nós terminou quando a gente estava vendo ele ali no mundo espiritual, depois de ter feito a passagem dele 2 anos, que ele dizia que parecia ser 2 séculos. Então ele está ali mostrando muito sofrimento mesmo, e nós vimos que terminou então quando ele estava ali, quando ele confessou que na verdade ele tinha se suicidado. Ficou dessa forma. Então deixa eu só aqui ver como é que foi o finalzinho ali do vídeo anterior. Chegamos assim: rememorando o passado, Antero de Oviedo chorava convulsivamente, azorragado na consciência. O veneno fulminante com que se suicidara parecia corroer-lhe ainda as vísceras, num suplício sem fim. Tremia, chorava, aniquilava-se dentro da imensa dor. Todavia, o fato que mais o impressionava era ter a destra mirrada e um dos pés ressequido. A treva impedia-lhe a visão, mas de quando em quando, pelo tato, com sensações dolorosas, ia compreendendo a singular anomalia. Ou seja, ele estava num lugar tão escuro que ele não conseguia nem ver o próprio corpo, mas pelo tato ele entendia que ele estava ali então deformado na mão direita e também no pé. Um dos pés estava ressequido. E aí foi dessa forma que terminou. E vamos ver agora como é que continua essa parte em que a gente vê ali, depois que o Antero então fez tudo que ele fez, meteu mesmo os pés pelas mãos, não pensou no outro, só pensou no próprio umbigo. Agora ele chegou ali do outro lado. E como eu sempre digo que esse livro seria como um manual de instrução, porque eu sempre dizia, quando eu falava para minha mãe sobre reencarnação, ela falava assim: nunca ninguém voltou para dizer como que é. Então agora aqui esses livros, as pessoas voltam e a gente está vendo aqui como que é, depois que passa. E então eu peço agora que Jesus Cristo me
abençoe a minha leitura, que seja fluida, de fácil compreensão, e dirija os meus comentários para que eles sejam pertinentes. Eu agradeço muito a Chico Xavier e Emmanuel por serem os portadores, então, dessa boa nova, porque quando a gente vê que é uma pessoa que fez o que o Antero fez e está ali, está se remoendo, tá percebendo tudo que ele fez, ninguém acusa ninguém ali, a não ser a própria consciência. Então a consciência dele está ali mostrando para ele, colocando na frente dele tudo que ele fez, e aí é a própria pessoa que implora: olha, deixa eu voltar, pelo que eu entendo dos livros que eu li do Chico Xavier. Deixa eu voltar dessa forma para que eu possa reparar. E a gente vê isso muito bem há 50 anos depois, e no Há 2000 anos eu fiz também, onde o Emmanuel traz a história dele próprio, enquanto senador romano Públio Lentulus. E então eu agradeço muito a Chico Xavier e Emmanuel, peço que Deus nos abençoe, a mim que estou linda, a vocês que estão acompanhando, assistindo, para que, como o Emmanuel disse na abertura desse livro, que ele possa servir de bálsamo para qualquer que seja a dor que você esteja atravessando nesse momento, tá bom? E vamos continuar então. Escoados mais de 700 dias de incomensurável amargura, certa vez rogou a Deus, quem? A gente está falando do Antero. O Antero rogou a Deus com todas as veras do coração lhe permitisse uma esmola de luz no seio das trevas que o envolviam. Recordou a figura do Cristo que jamais procurara entender na terra e chorou como nunca. Implorou então compungidamente que o Salvador se apiedasse da angústia infinita dele. Em voz baixa, qual criança, embele, pediu com sinceridade, embora reconhecendo o demérito próprio, que o auxiliasse, permitindo que a mãe adotiva dele viesse trazer-lhe uma palavra de coragem e reconforto. Então aqui nós vemos ele ali na mesma situação do André Luiz no livro Nosso Lar, que virou até aquele filme, acredito que muitos de vocês já viram, aonde ele estava exatamente nesse mesmo estado mental ali naquele lugar que eu acredito que seja o purgatório que me foi apresentado quando eu estava na religião católica, e que no espiritismo se chama de umbral, mas que é apenas um estado de espírito, um estado de mental, que a pessoa está ali nesse estado mental. Isso fica muito claro também, ficou muito claro para mim ali no livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Nossa, como é representado claro isso ali. E então, assim como o André Luiz a gente vê um momento que ele estava exatamente nessa total escuridão. Ele também era tratado de suicida, apesar de o suicídio dele ter sido inconsciente, porque ele não tomou veneno como o Antero fez, não deu um tiro na cabeça, mas ele foi minguando a vida dele, porque ele bebia, ele era alcoólatra. Então, assim que ele rogou, apareceu o socorro, e eu acredito que é exatamente o mesmo que vai acontecer aqui com o Antero. Ele pede para que ele possa receber a visita da mãe adotiva dele. Quem é a mãe adotiva dele? A Dona Margarida, que é a mãe verdadeira, a mãe biológica da Madalena, então eles foram criados como irmãos até. Eu acredito que essa situação foi para que ele pudesse estar sublimando esse amor, essa paixão doentia, carnal que ele tem por ela, mas nem assim isso não aconteceu. E a gente lembra que uma vez, em um dos avanços que ele fez contra ela, foi isso que fez com que ele se retivesse e não a atacasse, porque ela disse que a sombra da mãe dela se interporia entre eles, e pelo respeito à mãe, que ele também considerava como mãe, a Dona Margarida, ele não forçou nenhum ato físico sexual com ela. E aí então vamos ver se ele vai receber esse conforto. Depois de assim recorrer com a humildade de quem suplica saturado de inútil desespero, viu pela primeira vez destacar-se na treva um círculo de claridades confortadoras. Tomado de assombro, sentiu que alguém se aproximava em socorro dele. Mais alguns instantes e o espírito de Dona Margarida tornava-se-lhe visível. Ou seja, pediu, aconteceu.
E ele, como que foi? Ele então, por esse momento, ele deixou a luz dele, clareou, veio na lembrança dele a recordação da figura do Cristo, que ele não procurou entender na terra, porque se ele tivesse entendido, ele não teria agido como ele agiu, nem contra a Madalena, nem contra aquelas pessoas que ele escravizou. E aí, então, ou que ele vendeu para ser escravo. E aí, então, assim que ele fez essa abertura luminosa, Jesus Cristo mandou o consolo. E aí ele diz, minha mãe, exclama arrastando-se para beijar-lhe os pés. Há quantos séculos me separei do seu coração afetuoso? A esposa de Dom Inácio, cercada por um halo de luz, tinha os olhos nevoados de lágrimas. Inclinou-se e murmurou docemente. Oh, meu filho, como te encontro? Onde puseste o amor que te dei? Por que te chafurdaste no tremedal das paixões humanas, quando te ensinei a elevar o pensamento a Deus desde os primeiros dias da tua infância? Em atitude maternal, sentando-se ao lado dele, acariciando-lhe a cabeça que o rapaz conservava sobre a mão esquerda, a chorar convulsivamente. Como te venho encontrar, Antero? Os mensageiros de Jesus permitiram viesse trazer-te alguma consolação. Reanima-te, filho. Perdi tudo, exclamou o desventurado. Não me resta da experiência humana senão um mar de tormentos e lágrimas. E por fim, minha mãe, Deus me atirou neste abismo nefando. Olha o que ele diz então para ela. Ele perdeu tudo. Só resta um mar de tormentos e lágrimas e por fim Deus me atirou neste abismo nefando. Pelo que eu acredito, Deus não atira ninguém em abismo nenhum. Somos nós mesmos, porque a gente vê aqui a trajetória dele, né? Se a gente for ali nos 50 anos depois, a gente viu aqui do que ele foi capaz, porque quando aquela pessoa veio e ofereceu a ele que entrasse num negócio de tráfico humano, se ele não tivesse dentro dele já essa predisposição, ele não teria sido corrompido, não é o outro que fez com que ele fizesse, e sim porque ele já tinha essa predisposição de não se importar então com o outro. Ele é separado, então ele não entendeu a mensagem de Jesus Cristo. Então ele mesmo se atirou nesse abismo. E não foi Deus não atira ninguém, Deus não castiga ninguém. É a própria consciência dele que está mostrando isso agora, o que ele fez. Mas a nobre entidade lhe cortou a palavra asseverando: não blasfemes, Deus é nosso Pai e nos criou para a luz eterna. Somos os responsáveis pela queda nos desfiladeiros cruciais. A providência nos cerca de todos os carinhos, traça as sendas de amor que devemos trilhar e, no entanto, meu filho, no círculo da liberdade humana relativa, a paixão nos aniquila. O orgulho nos cega, o egoísmo nos encarcera em suas prisões malsãs. Como poderias afiançar que o Senhor te conduziu a este lugar tenebroso se desprezaste o roteiro da infinita misericórdia dele? Então aqui ela trazendo, confirmando isso. Então, como é que ele pode dizer que foi Deus que o atirou nesse lugar tenebroso se ele desprezou o roteiro? Quem que trouxe o roteiro? Quem trouxe o roteiro foi Jesus Cristo. Qual que é a base do roteiro para a gente passar para essa vida sem ter que depois cair nesse abismo tenebroso? Amar-vos uns aos outros. E ele amou realmente como Jesus Cristo amou? Nem de longe, porque senão ele não teria feito o que ele fez contra a Madalena, deixá-la pensar que o marido morreu, deixá-la ali sozinha, enfim, o tráfico humano, não é? E então essa infinita misericórdia de Deus, o roteiro da infinita misericórdia de Deus, eu acredito que foi trazido por Jesus Cristo e depois ele continuou mandando todos esses livros, como os de Chico Xavier, tantos outros que nos mostram esse roteiro. Ele mostrou como que é, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele mostrou do berço ao Calvário,
como é que se fazia, e a gente só não segue. Se a gente não segue, depois a gente se encontra lá como o Antério está. Ela está bem dizendo, não blasfeme contra Deus, Deus não está querendo ver ninguém sofrer, somos nós mesmos que escolhemos, pelo menos é isso que eu entendo. Antério, entretanto, tocado pelas angustiosas recordações terrenas, obtemperou amargurado. Mas tudo no mundo conspirou contra mim. E ele ainda está ali na prateleira ali dos frascos e comprimidos. Não é ele, não sou eu, é lá fora. Ele está procurando lá fora o responsável, ainda não entendeu que é dentro dele. E ela continua. Não seria mais acertado dizeres que conspiraste contra tudo? Combateste os sentimentos nobres que te infundi na infância, guerreaste a paz do nosso lar, tramaste contra os seres nascidos em liberdade, onde pus em teu coração os ensinos do Cristo, entronastes a indiferença no caminho de duas almas em união, santificada por Jesus. Semeaste a mentira e o sofrimento nas regiões por Deus destinadas à vida livre. Plantastes os espinhos da escravidão. Não teria sido misericórdia arrancar-te aos sorvedouros do mal, trazendo-te a esta noite desolada para que pudesses meditar? Abençoa as dores que te ferem o espírito e estraçalham o coração. Essas amarguras atrozes obrigam-te a calar, para que a verdade te fale a consciência. Ainda para os mais broncos criminosos, endurecidos no mal, sempre surge um momento em que, premidos pela dor, são forçados a ouvir a voz de Deus. Então, como é que Deus força para que a gente ouça a voz dele? Não é isso que ela está... Mesmo aqueles mais fechados, mesmo aqueles criminosos mais endurecidos no mal, eles têm essa oportunidade. Por quê? Porque ninguém vai ficar pelo caminho, todo mundo volta. E às vezes Deus precisa dar um chacoalhão. Fica muito claro ali no livro Paulo Estevam. Eu fiz também uma série, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, a história do próprio Paulo de Tarso, de São Paulo da Igreja Católica, que ele também, ele semeou a desunião, ele semeou a separação mesmo, enquanto ele não entendia a mensagem de Jesus Cristo. Porém, assim que o próprio apareceu para ele e ele realmente entendeu, ele começou a semear exatamente o contrário, mas não é por isso que ele não colheu, ele não sentiu na pele, ele não sorveu a mesma taça de fel que ele ofereceu. Mas depois ele fez isso em vida ainda, ele teve tempo de fazer, não precisou. Assim que ele passou, os primeiros momentos dele depois dessa existência terrestre não foram nem de longe como estão sendo os do Antério, porque ele já tinha se transformado. E aqui ela dizendo que todos, até os mais broncos, criminosos, endurecidos no mal, até para eles sempre surge um momento em que, premidos pela dor, são forçados a ouvir a voz de Deus. Então aqui, nesse momento, ela está dizendo, foi você, para te chamar de volta, Deus teve que usar a professora dor, mas foi você que escolheu. Há dois professores, a dor e o amor. Você escolhe com qual dos dois você quer estudar. O réprobo soluçava nos braços da interlocutora qual filho ansioso por desabafar sobre as mágoas no regaço materno. Aquelas palavras deram-lhe grande alento ao coração delido. Reconheço a enormidade das minhas faltas, concordou humildemente. No entanto, mãe, fui órfão de todas as alegrias. Ou seja, ele concorda, mas ainda se sente vítima, pelo que eu estou entendendo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não... Quer dizer, eu tenho que entender. Desculpa aí. A primeira coisa que eu tenho que entender é que eu não sou vítima. Eu não sou vítima, só estou colhendo aquilo que eu plantei. Então... É legal entender, olha, eu reconheço a enormidade das minhas faltas, reconheço a enormidade das minhas faltas e reconheço que se eu fui órfã de todas as alegrias foi porque ele reconhece, ele está pensando na enormidade das faltas dessa vida, mas ele esqueceu que ele é eterno, que ele começou bem ali atrás. Se ele fez o que fez nessa vida, imagino que ele não teria feito em outras. Então,
para ter sido órfã de todas as alegrias. Mas acredito até que não, porque pode-se dizer, ela foi uma mãe tão excelente, que foi a mãe que ele chamou agora, porque digamos que ele não tenha sido órfão de pai e mãe, não é? Digamos que possa ser isso. Eu poderia dizer, se eu não tivesse tido pai e mãe, mas eu não tive pai e mãe, para justificar. Mas aí eu acredito que também não justifica. É a primeira coisa que eu devo tirar, é a máscara, é a carapuça de vítima. Aí reconhecer e aí fazer ali o próximo, como que diz? Planejamento. Como é que eu reparo? Quais são as situações para eu tomar essa taça de fel, como Paulo de Tarso fez? Não foste tal, e assim e só um ser incontentável, desculpe, deixa eu ler de novo para a gente entender. Então, ele diz, reconheço a enormidade das minhas faltas, concordou humildemente. No entanto, mãe, fui órfão de todas as alegrias. E ela diz, não o foste tal, e sim e só um ser incontentável. Então ela dizendo, mesmo que você tenha sido órfão, você teve a mãe que eu fui, você só foi um ser incontentável. E ele diz, aspirações cortadas por um destino cruel. E ela responde, ninguém pode alcançar a felicidade quando transforma as aspirações em caprichos inferiores. Olha aqui, ele aqui, então ele está se referindo ali ao amor, a paixão cega, doentia que ele tem pela Madalena, porque ele diz, aspirações cortadas por um destino cruel. Ela diz, ninguém pode alcançar felicidade quando transforma as aspirações em caprichos inferiores. Porque era um capricho, ele tinha que tê-la e é só, assim, independente dela querer ou não, então era um capricho, não era amor. Traduzindo num gesto relutância e desacordo, ei-lo a insistir, e ele continua. Todas as lutas terrestres ser-me-iam favoráveis se Madalena me houvesse atendido ao coração. Ao lado dela, eu cultivaria a virtude, fugiria do mal, teria vencido as mais rudes batalhas, mas ele é forte ali, ó. Então não foi culpa dele, tadinho, foi culpa dela, foi culpa de Deus, poxa, que não obrigou a Madalena a ficar com ele, porque se ela tivesse ficado com ele, aí ele teria sido bonzinho. E aí continua. A nobre entidade, aproveitando a pausa reticenciosa, redarguiu com energia e serenidade. Não acuses tua irmã por faltas oriundas das tuas próprias fraquezas. Madalena jamais te faltou com a exemplificação fraternal. Assediada por necessidades cruéis, foi tua amiga desvelada nas horas de incerteza. Sempre teve uma palavra de inspiração para os teus desígnios. Que mais poderias desejar? Ele abanou a cabeça e respondeu, mas de coração foi sempre inflexível. Talvez um gesto de ternura, um beijo, uma esperança me salvassem. Ou seja, se ela tivesse cedido aos desejos dele. Então ele precisava tê-la, ele precisava possuí-la, e aí ele ia seguir o caminho que deve seguir. Então, mas como ela foi sempre inflexível, apesar de ter sido amiga desvelada e fraternal, então é ela realmente, então, aqui que falhou com ele. Como nunca te lembraste de lhe oferecer o carinho com desinteresse de coração? E aqui é a dona Margarida falando. Por que não recordaste o beijo fraternal com cuja essência poderias retificar a mentira execrável que lhe agravou os padecimentos no mundo? Viveste, meu filho, aproveitando as situações críticas para forjar ações criminosas. Acompanhaste-lhes as lágrimas com atitudes frias e gozastes intimamente com a separação de duas almas que Jesus havia unido em suas bênçãos de amor. Que seria de ti se Madalena houvesse atendido aos teus arrastamentos inferiores, esquecendo os deveres sagrados de esposa e mãe? Terias uma noite mais densa, dores mais cruéis. Caíste, é verdade, mas ainda podes orar, ainda tens a dádiva do pranto remissor. E aqui
A dona Margarida trazendo até um outro lado, que a resistência da Madalena, a dignidade da Madalena agiu até em favor dele, porque se ela tivesse cedido, ele estaria ainda em pior condição, porque ele teria contribuído para que ela também escorregasse. E aí ela dizendo que agora ele ainda pode orar, ele ainda pode ter a dádiva do pranto remissor, ele ainda pode chorar e se lavar ali nas lágrimas dele. O sobrinho de Dom Inácio agora parecia flagelado por uma tempestade de lágrimas. Tinha a impressão de recuperar a razão mediante aquelas recriminações lançadas face a face pela lealdade da mãe adotiva. Nada obstante, os sofrimentos experimentados ainda não havia tudo aprendido. Somente agora conseguia esmar a extensão da cegueira criminosa dele no mundo. Eu acredito que essa palavra que eu não procurei, eu acredito que seria mensurar, né? Que seria medir. Só agora ele conseguia medir a extensão da cegueira criminosa dele no mundo, depois que a dona Margarida deu uma chacoalhada ali nele, jogou um pouco de água fria ali na cara dele. Olha, você não é vítima, cara. Acorda. E aí continua. Esmagado pelo justo reconhecimento das faltas clamorosas, sentiu-se incapaz de algo mais objetar, permanecendo à mercê dos remorsos pungentes. Agora então ele chora porque ele entendeu depois do que a dona Margarida disse. Dona Margarida, depois de longa pausa, acariciou-lhe a mão mirrada e falou: já refletiste nos resultados da empresa que tentaste no mundo? O menosprezo da oportunidade reparadora fere-te agora com amargas consequências. A mão que assinou documentos condenáveis, aí a tens mirrada. O pé que se moveu no rumo dos fetos ou dos feitos delituosos está ressequido. Os olhos que procuraram o mal repletam-se de sombras espessas. Aqui então ela explicando por que é que ele está com a mão mirrada e com o pé ressequido. Foi o que serviu para ele enquanto ele estava no avatar, no corpo carnal. Então foi com aquela mão que ele assinou ali para vender as pessoas que nasceram livres e que ele, sem nenhum segundo pensamento, nenhuma tisna de condescendência e de compaixão, ele entregou mesmo. Por quê? Porque ele precisava de dinheiro, ter uma vida boa. Isso era um negócio, não importava se ele estava vendendo outros seres humanos. E aí então, é por isso então que agora ele tem isso e talvez, eu não sei se a próxima encarnação dele, o corpo físico dele vai estar desse jeito. É por isso que é interessante a gente não ficar achando que ninguém é vítima e também não ficar jogando pedra, foi por isso, foi porque você fez, quando a gente tem essa consciência. Mas sim, eu acredito que aqui é um lugar onde a gente vem para colher aquilo que a gente já plantou, e a gente vê tanta coisa terrível sendo feita um contra o outro, porque aqui também é um lugar que as pessoas vêm, pessoas que ainda não têm a consciência tão expandida, que são capazes de plantar coisas terríveis também, não é? Porque como é que a gente poderia colher se a gente fosse para um lugar onde todos já fossem iluminados, grandiosos, que não fariam isso contra a gente? Como é que a gente ia colher, não é? É por isso que é um mundo de prova e expiação. Ao ouvir tais coisas, o rapaz mostrou reconhecer num gesto sua penosa situação, mas lembrando-se subitamente da presteza com que a prece dele fora atendida, no caso da vinda da mãe pelos laços espirituais, asseverou humildemente: rogarei a Jesus me socorra com a liberdade de movimentos. E a dona Margarida responde: sim, o Senhor não te negará o quinhão da sua excelsa bondade, mas só o contato de novas lutas terrenas conseguirás reintegrar-te nas faculdades sagradas que espezinhaste, esquecendo voluntariamente os mais nobres deveres. Ou seja, aqui nessa fala dela eu acredito que realmente é só depois que ele vier com essas anomalias a nível físico, que ele tiver que viver uma vida com a mão ressequida, com a mão ali, a mão e o pé ressequidos, aí é que ele vai poder entender.
porque é dessa forma, eu acredito, a gente recebe um corpo totalmente saudável, como se a gente recebesse uma casa toda bonita, toda mobiliada, e a gente começa a quebrar os móveis, tocar fogo no teto, depois a gente vai ter que a gente volta para aquela mesma cidade e a gente vai querer pegar uma casa novinha de novo. Não, a gente vai ter que morar naquele jeito que a gente deixou, numa imagem figurativa de que a casa seja de que o corpo seja a nossa casa. E aí ele diz, como assim? Ela responde, Jesus perdoa, não com as fórmulas verbais tão fáceis de enunciar, mas com a renovação do ensejo de purificação. O corpo carnal é tenda preciosa na qual podemos corrigir ou engrandecer a alma, apagar as nódoas do passado obscuro ou desenvolver asas divinas por nos librarmos a pleno espaço em busca dos mundos superiores. Somente na terra, meu filho, onde imprimiste tão negro cunho aos próprios erros, encontrarás meios de regenerar a saúde espiritual pervertida no crime. Então ele pergunta como que vai ser e ela explica, não é, você volta desse jeito porque é só lá que você vai poder então regenerar então a saúde espiritual pervertida no crime. E ele diz, mas não bastaria a misericórdia divina a meu favor? Ele disse isso ansioso por afastar a perspectiva de humilhação no ambiente humano. Ou seja, porque ele sabia que aqui para onde ele vem seria possível ser humilhado por causa dessas anomalias físicas. E aí mas não é possível, poxa, já entendi, não dá para passar a mão na minha cabeça? Ela diz, a misericórdia jamais falta em tempo algum, ela permanece na afeição sincera dos amigos espirituais que velam por ti e no próprio remorso que te molda o espírito desolado. Deus tudo concede, mas não nos isenta das experiências necessárias. O perdão do Pai ao lavrador ocioso está na repetição anual da época do plantio. Nessa renovação de possibilidades, o semeador indolente encontra os meios de regenerar-se, ao passo que o trabalhador diligente e ativo defronta condições de engrandecimento sempre maior. Então, nessa renovação de possibilidades, o semeador indolente, como ele foi, encontra os meios de regenerar-se, ao passo que o trabalhador diligente e ativo defronta condições de engrandecimento sempre maior. Compreendeste agora o perdão de Deus? Ou seja, dá a cada um segundo a sua semeadura. A semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória, regida pela lei pelo princípio da causa e efeito, onde está a lei ali da atração. E aí ele diz, compreendo. Pois bem, se rogaste ao Senhor a minha presença, implorei igualmente a Jesus me permitisse reorganizar tuas possibilidades de trabalho no orbe terrestre. A bondade infinita do Mestre concedeu-me essa dita. Só assim poderás restabelecer o equilíbrio da tua personalidade. E ante o gesto de espanto do rapaz que a ouvia mudo, a benfeitora prosseguiu. Ainda poderás aproveitar a missão de Alcione, que voltou ao nosso núcleo familiar, a fim de nos ensinar a todos a humildade, o amor, o perdão recíproco e a obediência a Deus. Não terás a beleza física de outros tempos, nem a liberdade plena de movimentos, mesmo porque regressarás ao mundo para um esforço de cura. Todavia, se bem souberes renunciar aos teus caprichos, ao terminar as futuras provas, estarás reintegrado na harmonia espiritual para o prosseguimento de novas tarefas evolutivas, na carne ou fora dela. Jesus me concedeu a felicidade de trazer-te esta dádiva. De ti, porém, depende agora prolongar teus sofrimentos expiatórios ou assumir o compromisso de os abreviar. Antero temia as angústias da terra, mas compreendendo a generosa intenção da venerável amiga, murmurou: aceito.
E aqui eu acredito que nós vamos, a gente vai encontrar o Antero ainda nessa vida, renascido, reencarnado, porque aí olha que interessante, nós vamos ver o espírito no mesmo livro, aquele que a gente já viu ali no livro anterior, o personagem do filho que foi o filho aquele que aqui apareceu como Pólux, que é o grande amor da vida da Alcione. Ali ele era filho do escravo Tenório, eu esqueci o nome dele agora, não era Ciro, era o Ciro, obrigada. E aí depois ele veio como filhinho que foi o enjeitadinho, que foi colocado ali na casa da mãe da Célia, e depois ele veio novamente, ele morreu e veio novamente, mas ele veio só por períodos curtos. E aqui o Antero, eu acredito que ele volta e vamos ver como eu acredito que ele vai ficar mais tempo para a gente ver como é que vai ser. Então, a vida dele vindo agora para habitar essa casa que ele mesmo tocou fogo. Ele vem então com a mão e a mão mirrada e o pé ressequido, a mão direita, especialmente se ele for destro, já traz um pouco mais de dificuldade, porque a Dona Margarida então, e aqui também um outro trechinho que dá pra gente ver que não há aquela coisa de que a alma leva X anos para se reencarnar, é de acordo com a intercessão, a Dona Margarida intercedeu por ele ali diante de Jesus Cristo, de acordo com os próprios méritos da pessoa, porque o mestre ele vê o coração da pessoa, se ele vê, ele está metendo os pés pelas mãos ainda, mas é porque realmente, vamos ver se dessa vez ele consegue, ele entende. Então eu acredito que é tudo muito individual, de cada um. E nós vimos no próprio 50 anos depois que o próprio personagem do Emmanuel, que anteriormente ele tinha sido o senador romano Públio Lentulus, no há 2000 anos, ele veio com menos o livro há 50 anos depois do há 2000 anos, e ele já estava em idade avançada. Pelos cálculos que eu fiz ali na época, parece que tinham passado só 7 anos. Então, até porque o tempo contado aqui é diferente do tempo ali do outro lado, no espiritual também, não é? E tudo depende acredito, daquilo que a gente fez, da nossa consciência, porque Jesus Cristo está sempre pronto a deixar, assim como no início desse livro nós vimos que ele atendeu o pedido ali da Alcione, que exatamente como ela está dizendo, ela se reencarna para ajudar, para dar o testemunho aqui de nos ensinar a todos a humildade, o amor, o perdão recíproco e a obediência a Deus. Então ela estava se propondo a fazer esse sacrifício, sair ali do mundo de luz absoluta ali no sistema de Sírios, onde havia 3 sóis e ela era a absoluta luz, para chafurdar novamente na sombra, na treva, na escuridão, como o Emmanuel explicou, exatamente porque se tem essas pessoas, esses espíritos com tanta abnegação assim, eu acredito que Jesus Cristo permite exatamente por isso. É preciso, eu preciso de ver exemplos de como agir com humildade, amor, perdão recíproco e obediência a Deus, para que eu possa sair, para que todos nós possamos sair então dessas idas e vindas, nessa incessante roda de samsara, onde quanto mais, se a gente não tiver muita ajuda de Jesus Cristo, a gente vai se chafurdando cada vez mais e fica cada vez mais difícil sair, cada vez mais doloroso, não é? Então vamos ver como é que continua então depois essa aqui, mas vamos só ler o trecho final desse capítulo, tá bom? Desde o momento em que se revelou absolutamente conformado, sentiu que o espírito maternal o sustinha nos braços fortes e acolhedores. Por quanto tempo andaram assim os dois através de extensas paragens sombrias? De si não o saberia dizer. Em dado instante, porém, viu-se com a benfeitora defronte de modesta vivenda cercada de arvoredo. Não teve dificuldade em identificar o teto humilde onde havia instalado Madalena. Aproximaram-se. A esposa de Cirilo entretinha-se a costurar junto da filha, que parecia muito atenta ao trabalho materno. O rapaz esboçou um gesto e teve uma exclamação de surpresa, mas logo compreendeu que ninguém dera pela presença dele naquele aposento banhado de sol.
Dona Margarida tranquilizou-o com um gesto e acrescentou: vês? Ela vem lutando heroicamente e aproveita agora as contingências da pobreza material para elevar-se a Deus. O precito entrou a meditar profundamente. Daí a instantes, todavia, a graciosa Alcione, como que tocada no uno do coração, exclamou com estranho fulgor nos grandes olhos: mamãe, a senhora tem se lembrado do primo Antero? Por que perguntas? É que hoje quero pedir a Deus por ele quando a senhora for rezar. Então ali a nossa Alcione, grande Alcione, mostrando que ela é esse espírito grandioso, que veio dar esse exemplo realmente, que ela consegue então, ela está captando ali então a presença do Antero. Pois sim, disse a esposa de Cirilo comovida. Mamãe, há quanto tempo ele foi para o céu? Interrogou a linda criança na sua encantadora ingenuidade. Há pouco mais de 2 anos. Mal sabiam que Antero de Oviedo ali estava ajoelhado junto delas e desfeito em lágrimas ao refletir que aqueles 2 anos lhe pareciam 2 longos séculos. Gente, é assim que eu anuncio com alegria que nós chegamos ao fim, não que fosse difícil fazer esse capítulo, mas nós chegamos ao fim do 6º capítulo, Novos Rumos, desse livro grandioso, que, como o Emmanuel disse, não era só para ser lido assim como uma obra literária como qualquer outra obra literária, mas sim para ser sentido e que ele serviria de bálsamo para todos nós que estivéssemos em busca desse bálsamo. E ele faz parte então dessa filosofia que Jesus Cristo chamou de que seria o Consolador, porque quando a gente entende tudo isso, por mais que a gente esteja sofrendo pelo que quer que seja, a gente tem certeza que é tudo passageiro e que Jesus Cristo é um irmão mais velho tão absolutamente amoroso de nós, tão apaixonado por nós todos. Tem um livro, eu não vou me lembrar exatamente, eu já citei em algum vídeo, onde quando o Emmanuel fala de almas gêmeas e pergunto a ele quem seria a alma gêmea do Cristo, de Jesus Cristo, do Nosso Senhor, e ele diz a humanidade. Então Jesus Cristo é absolutamente apaixonado pela humanidade, por nós. Então ele tudo faz para que a gente chegue logo, a gente saia logo desse vale de trevas, onde haveria choro e ranger de dentes, ele mesmo disse, e por isso que ele facilita tanto a nossa vida, como está sendo mostrado aqui no caso do Antero, para que ninguém tenha dúvida. E aí então, gente, nós vamos no próximo vídeo, para o 7º capítulo, que é intitulado Caminhos de Luta. Eu espero que você esteja gostando, desculpem porque ficou um pouco longo, eu falo demais às vezes. Se você estiver gostando, se você achar que se conhece uma outra pessoa que também gostaria de conhecer essa história incrível, verdadeira, esteja precisando de um bálsamo, e se você quiser compartilhar com ela, eu agradeço muito. Se você quiser curtir e me mandar uma mensagem também, eu vou ficar assim no céu. E se você quiser entrar lá no meu canal, ver os outros livros do Chico, esses que eu não deixei aí no card, e outros livros que eu tenho lá, e se estando lá você quiser aproveitar e se inscrever também, eu te agradeço muito, e até o próximo vídeo. Tchau!